O artigo 251 trata do crime de explosão. Explosão. Expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. O expor, nós já vimos lá, que é colocar em perigo. Explosão é a perturbação ou abalo de alguma substância que está presente num frasco, num recipiente e que causa muito ruído e deslocamento de ar. Causa grande ruído, deslocamento de ar e, em sequência, destruição. Arremesso é um lançamento de um objeto à distância mediante o uso de força, né? E veja que engraçado, né? Na verdade, o crime é expor a perigo mediante, ou seja, o meio que você utiliza para expor a perigo é explosão ou arremesso. Só que ele vai mais além, ele fala assim, ou a simples colocação, basta você deixar lá, não precisa sequer estar armada. Né? Um engenho de dinamite, né? O que é um engenho de dinamite? Aquela banana de dinamite que o pessoal usa para explodir caixa eletrônico, né? Engenho de dinamite ou substância de efeitos análogos. Você pode construir aí um objeto utilizando pólvora que tem o objetivo de explodir, né? Que ele pode explodir. Isso é um objeto de efeitos análogos. O que é engraçado é que na parágrafo 1º ele traz uma figura privilegiada. Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos, a pena passa a ser de 1 a 4 anos. Por quê? No caput de 3 a 6. Vejo que de 1 a 4 anos, né, possibilita a suspensão do processo, possibilita um acordo de não persecução criminal, então é mais privilegiado. Por que o legislador fez isso? Porque, na verdade, ele deu maior ênfase, ele entendeu que, com muito mais gravidade, a utilização da dinamite ou de um outro explosivo que tem o mesmo efeito que a dinamite, que traga aquele mesmo efeito. É uma situação interessante, porque basta o sujeito deixar lá, ele não precisa de mais nada. Enquanto na primeira parte do artigo ele fala expor a perigo, tal, mediante a explosão, você pratica a explosão, você arremessa o projétil, aqui ele vem dizendo, somente o projétil não, você arremessa um objeto que vai explodir, aqui ele fala que a mera colocação, a simples colocação também tipifica o crime. Mas por que isso? Né? Imagine você chegar no caixa eletrônico, no banco lá, no final de semana, aí você entra lá e tem uma banana de dinamite lá. Imagina a confusão que não vai virar ali. E se várias pessoas estiverem por aquele lugar lá, a confusão que não vai virar. Então esse é o objetivo, né? O parágrafo 2º, ele traz aqui as mesmas causas de aumento de pena do artigo 250. As penas aumentam-se de 1/3 se ocorre qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 1º, inciso 1 do artigo anterior, ou é visada ou atingida quaisquer das coisas enumeradas no inciso 2. Então se aplica ao artigo 251 as mesmas causas de aumento de pena do parágrafo 1º do artigo 250. Tá? E também, no parágrafo 3º aqui, ele traz a modalidade culposa. E agora vamos lembrar do seguinte, no caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou substância de efeitos análogos, é pena de 6 meses a 2 anos. Nos demais casos, ou seja, que não seja dessas substâncias, né, 3 vezes a 1 ano, ele manteve a mesma coerência, né, do parágrafo 1º, né, andou bem aí o legislador. Um detalhe interessante, se o objetivo do agente era matar determinada pessoa e ela realmente faleceu, a gente vai estar tratando aqui do crime de homicídio qualificado lá pelo inciso 3º do parágrafo 2º do Código Penal. Né? Não vai se aplicar a explosão, e sim o homicídio. Por quê? A explosão foi o meio utilizado para se atingir o homicídio. A gente vai voltar a discutir sobre isso. Né?
Tá? A gente vai voltar a falar sobre isso, porque me parece que às vezes os doutrinadores tomam opinião em relação ao princípio da consunção, em outros momentos a opinião é outra. Tá? O artigo 252 trata do uso de gás tóxico ou asfixiante. Tá vendo? Expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, usando gás tóxico ou asfixiante. Bom, ele começa mesmo com o verbo expor, né, que é colocar em perigo. Né? Gás tóxico, o que é gás tóxico? A substância que em estado gasoso ou a vapor, ela é perigosa para a saúde humana, pode levar até a morte. Asfixiante, né, ou sufocante, é aquela que atua diretamente nas vias respiratórias, dificultando ou impedindo a respiração. Isso significa que o gás, ele tem que ter uma toxicidade tal, uma quantidade suficiente para pôr em risco a vida, a saúde ou o patrimônio de alguém. Se ele não tiver essa capacidade, a gente não vai ter condições de falar em crime. Como é que eu vou saber se ele teve essa capacidade? Isso a perícia vai dizer, em razão do resultado que ele ocasionou, em razão dos elementos, né, das circunstâncias do crime. Tá? O crime de reclusão de 1 a 4 anos, né, permite a suspensão condicional do processo, assim como o acordo de não persecução penal. Tá? O parágrafo único permite a modalidade culposa, se o crime é culposo, ou seja, praticado por negligência, imprudência ou imperícia, uma pena de 3 meses a 1 ano, né, uma infração de menor potencial ofensivo. Né? De igual sorte aqui, se houver a intenção de matar alguém, né, se o sujeito expôs a perigo utilizando gás tóxico, mas o objetivo dele era com o gás tóxico realmente matar o indivíduo, então a gente está num crime de homicídio e não estaremos aqui falando do uso de gás tóxico ou asfixiante. Uma discussão interessante, né? Se houve derrogação tácita desse dispositivo pelo artigo 56 da Lei dos Crimes Ambientais, que diz o seguinte, produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana, ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. Parece que ele fala de alguma coisa aí, né? E ele traz também a modalidade culposa. Aí tem alguns autores que vêm e dizem o seguinte, a modalidade culposa, quando se tratar de ofensa à saúde humana ou ao meio ambiente, se aplica o artigo 56. Nos demais casos, continua se aplicando o artigo 252, ou seja, quando se tratar do patrimônio. Isso não é um entendimento dominante, né? É só um entendimento. Tá? O artigo 253, ele trata do fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico ou asfixiante. Então vem lá, fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante, ou material destinado à sua fabricação. Né? Então, primeira coisa, que é necessário que se demonstre, né, que esse material ele tem essa destinação indicada aí no artigo aí, né, qual seja material destinado, que ele seja explosivo, gás tóxico ou asfixiante. Você tem que demonstrar que aquela substância tem esse poder, né? Quando ele fala aqui fabricar, né, produzir, construir, fornecer, né, dar, entregar a título oneroso, gratuito, não importa, né, adquirir, quando você obtém a posse
transportar, quando você leva de um lugar para outro. Possuir, né? Pulei possuir. Possuir, entrar na posse de um bem ou usufruir de um bem. É uma lei penal em branco heterogênea, porque depende de licença da autoridade, né? Ou seja, nós precisamos saber se há ou não licença da autoridade para o transporte, para a fabricação, para o fornecimento, aquisição ou para a posse daquele tipo de substância, né? Explosiva, tóxica ou asfixiante, né? A necessidade que a gente verifique isso. Há uma discussão, eu estava até vendo se tinha aqui na remissão, mas na remissão não tem. Mas a gente tem o seguinte, né? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 242, ele tipifica já como crime essa conduta quando visa criança e adolescente. Então, visou criança e adolescente, não se aplica o artigo 253, vai se aplicar o artigo 242 do ECA. Quando se tratar de atividades nucleares, nós temos a Lei 6453 de 77, os artigos 22 e 26 também tipificam a conduta. Então, pelo princípio da especialidade, num ou no outro, né, vai se aplicar lá. Uma outra discussão que a gente tem, esse aquele artigo 56, que eu li há pouco, ele derrogou ou não esse dispositivo também, né? Houve ou não derrogação? Aí o entendimento é aquele, se tratar de meio ambiente, né, saúde humana, se aplica a lei dos crimes ambientais, se não, se aplica aqui o Código Penal. Mas eu acho que a discussão maior é com relação ao Estatuto do Desarmamento, lá que a Lei 10.826, no seu artigo 16, seu artigo 16 diz o seguinte, possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar, arma de fogo, acessório, munição de uso restrito sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Bom, e aí vem o grande problema quando ele fala aqui, arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito. O grande problema que a gente pode ter aqui, ou que se discute aqui em relação ao Estatuto do Desarmamento, quando fala em munição não é explosivo também? Então há uma discussão aqui se aplica esse artigo ou se vai aplicar o artigo 16. Eu já vi posições nos dois sentidos. Então fica para vocês aí decidirem o que vocês acham melhor. Ok? Grande abraço aí para todo mundo. Fiquem com Deus.